como a gente fez com o R, né? Então vou fazer sempre esse comparativo. No caso com o Python, então aqui a gente carregou a função array da biblioteca NumPy. Então a gente vai declarar alguns casos, né? Então, por exemplo, o meu vetor data vai receber esses dados. Está aqui, já está carregado. Eu posso, por exemplo, converter esses dados em um array. Tá, se eu vier aqui agora, data, ele já me retornou. Tá, agora ele é do tipo array, não um conjunto de objetos. Eu posso, por exemplo, pegar dessa lista, andar de trás para frente. Eu posso de várias formas, né? Então eu posso colocar, por exemplo, data 2. Lembrando que em Python a indexação começa em 0, então 0, 1, 2, então é o número 33. E eu posso fazer o contrário, né? Por exemplo, pegar menos 1, ele vai pegar de trás para frente, então menos 1 voltando, 55. Né? Eu posso fazer um intervalo de dados, então, por exemplo, eu vou voltar daqui 3, né? Então tá aqui, de 3 a menos 1, vou pegar esse cara e esse cara, ele exclui a fronteira, nesse caso. Ou posso fazer também daqui para lá, né? Subindo, então eu vou pegar o elemento 2, né? E até o 4, ele exclui sempre essa borda de cá. Então você vê que ele pegou o menos 3 e o menos 2, e aqui ele pegou o 2 e o 3, tá? O 2 e o 3 aqui. 0, 1, 2, 3. A gente pode imprimir o tipo de dado. Então ele é um tipo array NumPy. Eu posso criar ele na forma de duas dimensões ou n dimensões. Então aqui eu uso colchete nesse caso, né, 2 colchetes. Esse colchete vai representar a primeira linha, segunda linha, terceira linha. A gente vai vir aqui, data. A gente pode imprimir esses dados. Então eu peguei só o elemento 1. Quem que é o elemento 1? O elemento 0 é esse aqui, o elemento 1 é esse cara aqui. Então eu retornei ele. Posso retornar o tipo, a mesma coisa, tá? E posso simplesmente imprimir ele todo. Então tá lá, né? 11, 22, na segunda dimensão esse, na terceira dimensão esse aqui. A gente pode fazer isso com 3 números e por aí vai. Posso declarar direto também, sem ter que fazer, né? Que nem eu fiz aqui, cria data e depois cria array. Já posso criar direto, dessa forma também funciona certinho. Posso declarar dois, por exemplo, pegar esses dados meus aqui, eu quero separar. Eu tenho 3 colunas, né? Tenho 3 colunas aqui, uma linha, 3 colunas aqui, outra linha, 3 colunas aqui, outra linha. Eu quero separar esse conjunto de dados em 2 conjuntos de dados, x e y. Então eu posso pegar todas as linhas, né, da última coluna e posso pegar todas as linhas, exceto a última coluna. Tá? Então vai ser x1, x2 e y. Fiz isso. Ele já separou para mim em 2 conjuntos de dados, x, 2 colunas e 3 linhas, y, 1 coluna e 3 linhas. Tá? Posso imprimir esses caras também, da mesma forma, print, etc. Eu posso concatenar, então aqui se eu vou concatenar um texto com um número, eu vou usar a expressão como a gente faz em C, C#, C++, né? Porcentagem D para inteiros, porcentagem F para float, porcentagem S para strings. E aí eu coloco o percentual e coloco qual campo que eu quero. Então eu quero data shape 0 e data shape 1. Lembrando quem que era data, né? Data é esse aqui. Então se eu colocar data.shape, ele vai me retornar qual é a minha matriz. É uma matriz de 3 linhas por 3 colunas. Então quando eu retorno data shape 0, eu estou pegando, na verdade, o número de linhas, e quando eu pego aqui, eu estou pegando o número de colunas. Por isso que a gente faz isso, né? O número de linhas é o 0, o número de colunas é 1. Só fazer isso, F9, F9, tantas linhas, tantas colunas, eu posso escrever o que eu quiser aqui, né? E aí eu vou concatenar ele aqui, normal. Aqui eu vou criar mais um conjunto, vou criar agora um de 2 colunas, tá? 3 linhas. Criei, vou dar um data shape. 3 linhas, 2 colunas. E eu posso dar vamos supor que eu tenho um vetor em um formato. Lembra que no R eu só ia lá e pegava um vetor, jogava matriz, quantas colunas, quantas linhas, ele já mudava sozinho. Aqui eu tenho que chamar a função reshape. Então eu vou pegar
o número de linhas que eu tenho, 3, vou dar um reshape 1 e vou dar duas, nesse caso aqui é 3 linhas, 2 colunas, né? Então eu vou dar um reshape nele, vai ficar um vetor com 3 linhas, uma coluna, só que agora ele vai estar com 2 dimensões. Então eu estou criando um vetor de 3 dimensões. Eu poderia pegar um vetor de uma dimensão e fazer a mesma coisa aqui. Eu estou só reorganizando os dados do meu vetor. Tá? Se eu der agora um data shape, ele agora não é mais um vetor do tipo 3 linhas, 2 colunas. Ele é um vetor agora 3 linhas, uma coluna e 3 de altura. Tá? Só a gente voltar para cá. 3, 1, 2, agora é um tridimensional, tá? E a gente imprime, está lá na primeira dimensão, na segunda dimensão, e aqui fechado colchete duplo, porque ele está na terceira dimensão. E é isso, então, basicamente, a gente não tem aquela figura do data frame aqui, o nosso dado está direto na forma de um array sempre. Então, x colunas por x linhas, por tantas dimensões e etc.